Olá! Falamos ao vivo dos estúdios do Canal Profissional, aqui na Escola Municipal de Saúde. Você acompanha agora a apresentação do projeto de lei que dispõe sobre a descentralização e a organização da saúde pública integral e do Sistema Único de Saúde nas regiões intramunicipais da cidade de São Paulo. O documento irá para consulta pública, por isso é muito importante que você participe, acessando o link que aparece na sua tela. Na primeira parte do programa, o secretário municipal de saúde, Dr. Alexandre Padilha, irá esclarecer pontos importantes do projeto. E após o intervalo, a gente vai estar aqui pronto para responder às suas dúvidas sobre o assunto. Envie suas perguntas por e-mail ou por WhatsApp. A sua participação é fundamental. Vamos para a apresentação, secretário? Seja bem-vindo. Vamos lá, eu queria dar um grande abraço, um bom dia a todos os agentes, todas as agentes comunitárias de saúde que estão nas nossas UBSs, as conselheiras e conselheiros, os gerentes das unidades, os profissionais de saúde, o pessoal do PAVES, o pessoal do Jovem SUS, a comunidade que se juntou a cada um de nós hoje na frente aí das nossas TVs, na rede das unidades básicas de saúde na cidade de São Paulo como um todo. Um momento muito importante para a gente, inclusive, aproveitar, usar a TV para poder conversar, dialogar, ouvir críticas de vocês. Mais uma vez, a Prefeitura de São Paulo vai utilizar da tecnologia da informação, dessa novidade, que são as tecnologias de informação, para ouvir a opinião de vocês, para a construção de uma decisão que a Prefeitura vai tomar. Vocês sabem que a gente já utiliza bastante isso, fizemos isso nas diretrizes da atenção básica, vocês vão poder entrar no site, fazer sugestões. A gente já utiliza hoje em dia as tecnologias de informação para buscar prestar um serviço melhor, um cuidado melhor à população. Tem o aplicativo Aqui Tem Remédio, onde todo mundo vê lá no celular, no computador, onde estão os remédios, onde não tem naquela unidade, que a unidade mais próxima tem. Nós já tivemos o aplicativo da dengue, o aplicativo da ST/AIDS. Vamos montar agora um aplicativo para que as pessoas possam marcar consulta na unidade pela internet, mais fácil, mais rápido, mais uma forma de chegar mais perto da unidade de saúde. E hoje, a gente coloca a partir de hoje também na internet, para que vocês possam opinar, criticar, fazer sugestões, um projeto de lei que o prefeito quer encaminhar para a Câmara Municipal, mas antes ele quer ouvir a opinião de vocês. Qual que é a ideia desse projeto de lei? É que a gente possa garantir com que mudanças que foram feitas nesse período, aí, nos últimos 3 anos e meio, para a organização da saúde na cidade de São Paulo e outras mudanças que são importantes serem feitas, elas se transformem em leis permanentes, para que isso não mude de acordo com quem está governando a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo já sofreu muitas interrupções na construção do SUS ao longo da sua história. Muita gente aí que é mais experiente nas unidades de saúde, que é conselheira há mais tempo, que atua no movimento popular. Lembra, por exemplo, da experiência traumática que foi o PAS. Já tivemos outras interrupções de construção do SUS, do processo de gestão pública do Sistema Único de Saúde. Hoje o SUS vive numa situação de risco por medidas aí do governo federal, por debates que estão tendo no Congresso Nacional, de, por exemplo, interromper recursos para a saúde, reduzir recursos da saúde, acabar com os agentes comunitários de saúde. Então é muito importante que aqui a cidade de São Paulo possa ter na sua lei municipal algo permanente de defesa da saúde e que incorpora um conjunto de mudanças. Vocês sabem que nós fizemos algumas mudanças nesses 3 anos e meio de como que contratar as pessoas, como funcionar a unidade, como fazer o agendamento, que permitiu que a gente pudesse aumentar em 1,8 milhões a mais de consultas na atenção básica nesses 3 anos, ou seja, mais pessoas foram atendidas. A gente sabe que muita coisa precisa melhorar ainda, mas essas mudanças permitiram um fortalecimento da atenção básica de saúde. Pela primeira vez a gente chega a 60% da população coberta pela estratégia de saúde da família, a gente quer expandir isso cada vez mais. A presença dos médicos, do Mais Médicos, foi muito importante. Várias unidades que estão nos assistindo sabem que por muitos anos não tinha um médico permanente na equipe de saúde da família, tinha muita interrupção, às vezes ficava 2, 3 meses, 6 meses. A presença dos médicos, do Mais Médicos, além dos profissionais contratados via as organizações sociais e a reestruturação da carreira que nós fizemos na prefeitura, os servidores acabaram de receber a última parcela do retroativo, um recurso importante de melhoria do salário dos servidores da prefeitura, garantiu mais médicos nas unidades básicas de saúde, mais equipes de saúde da família, com isso reduzindo a rotatividade
na presença das equipes e teve um impacto muito importante, que foi a gente aumentar a capacidade da unidade básica de saúde de resolver o problema. Antes de cada 100 consultas que eram feitas nas unidades de saúde, 24 eram encaminhadas para um especialista, ou seja, não era resolvido na própria unidade básica de saúde. Isso melhorou muito com essas mudanças que foram feitas, reduzindo isso para 12%, ou seja, vocês, os agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, todos os profissionais da saúde, junto com os conselheiros, junto com as OS, que são nossas parceiras, a reestruturação da prefeitura, permitiu que os UBSs possam resolver mais os problemas na própria UBS. Então, esse projeto de lei, qual que é o intuito dele, qual que é o objetivo dele? É fazer com que essas mudanças que ocorreram nesse último período fiquem lei permanente para que não possa existir qualquer tipo de interrupção. Então, vou apresentar aqui para vocês, ponto a ponto, quais são os principais eixos desse projeto de lei, mas cada um tem que abrir no site, ver o texto, discutir no conselho local, discutir na unidade de saúde, os trabalhadores, os conselheiros, a população, a comunidade. Nós faremos reuniões regionais com os conselheiros em cada região, né? Na Sul nós faremos, na Norte, na Oeste, no Centro, na Sudeste, na Leste. Agora, ao longo do mês de agosto, eu irei pessoalmente. Nós fizemos reuniões com todos os agentes comunitários de saúde recentemente e faremos agora com os conselheiros e conselheiras, convidando também todos os trabalhadores para discutir essas mudanças de UPL. Então, vou apresentar ponto a ponto aqui e vocês vendo o texto vão poder ver no texto como está escrito, fazer sugestões, propor mudanças em relação a isso. É um projeto que busca reestruturar o SUS na cidade de São Paulo, aprendendo com as mudanças que nós já fizemos, e se chama Mais Saúde em cada região da cidade. A primeira parte do projeto é uma decisão muito importante do prefeito Fernando Haddad, num momento onde se reduz recursos para a saúde no âmbito federal e nos âmbitos dos governos estaduais, no momento em que se coloca em risco a sobrevivência financeira do SUS, o prefeito nesses últimos 3 anos e meio veio ano a ano aumentando os recursos para a saúde. Nós saímos de mais ou menos 17%, 18% para agora em 2016 ultrapassar os 20% de investimento na saúde. Os municípios, pela Constituição, são obrigados a colocar só 15% na saúde. Então, o primeiro ponto do projeto é transformar em lei na cidade de São Paulo, que seja uma coisa permanente, que no município de São Paulo, mesmo a Constituição falando outra coisa, no município de São Paulo, no mínimo, tenha que se investir 20% de recursos para a saúde. Ou seja, aquilo que nós chegamos até esse momento, que a gente possa continuar crescendo mais, mas que não se volte atrás na redução. Isso vai ser muito importante, ainda mais nesse cenário, onde lá em Brasília, debates do Congresso Nacional, medidas que estão sendo tomadas em Brasília, estão reduzindo os recursos para a saúde e para a educação. Então, esse é o primeiro ponto do projeto. O segundo é criar em lei as regiões de saúde dentro do município da cidade de São Paulo. Todos nós sabemos que São Paulo é muito grande, que a realidade da cidade de Tiradentes é diferente da de Parelheiros, diferente da Brasilândia, diferente do Campo Limpo, né, diferente da freguesia do Ó, diferente da região central da cidade, diferente da região do Butantã, né, diferente de Penha, Cangaíba, do Jabaquara. Ou seja, cada região de saúde da cidade tem uma característica própria, tem serviços que estão lá, tem necessidades próprias e precisam ser fortalecidas essas regiões e descentralizada a gestão. Não dá para uma Secretaria de Saúde desse tamanho, numa rede desse tamanho, as decisões serem centralizadas lá no gabinete da Secretaria Municipal de Saúde. Não dá para você não transformar em lei de forma permanente a ideia de que a saúde tem que ser regionalizada. Isso fortalece a supervisão de saúde, estabelece claramente que cada região tem que ter o seu orçamento para poder gerenciar a partir das suas necessidades, compreender que esse orçamento tem que ser maior para as áreas menos assistidas, né? Por exemplo, a Zona Sul é a área que tem menor número de leitos por habitantes na cidade de São Paulo. Por isso, o prefeito já inaugurou o Hospital Vila Santa Catarina, que pega a região do Jabaquara e atende a Zona Sul da cidade de São Paulo, e está até o final desse ano inaugurando o Hospital de Parelheiros. A Zona Norte, né, nós vamos ter um hospital novo na Brasilândia, então é uma área muito desassistida. A Zona Leste vai ter um novo hospital com Alexandre Zaio, o Sorocabana vai ser retomado por nós, ou seja, compreender o orçamento de cada região
para que cada região possa expandir seus serviços a partir das suas necessidades, né? Um outro exemplo, os hospitais dia da Rede Hora Certa, já tem 26 em funcionamento, todos eles fora do chamado centro expandido, mas na periferia. Serão 36 até o final do ano, todos eles na periferia da nossa cidade de São Paulo. Então, cada região tem um orçamento próprio e nesse orçamento ser consideradas as vulnerabilidades, as necessidades de acesso das regiões da nossa cidade de São Paulo. Então, isso sendo previsto em lei para que seja algo permanente na cidade de São Paulo, né? Um terceiro ponto, deixar claro na lei quais são as portas de entrada no SUS. Aquilo que sempre, às vezes, gera dúvida na população, nas pessoas, ou muitas vezes gera situações das pessoas furarem a fila, porque vão direto no serviço de especialidade por algum motivo, né? Enfraquece, pode ter alguma medida para enfraquecer a atenção básica. Então a gente transforma em lei quais são as portas de entrada, em lei deixar claro o papel da atenção básica como ordenadora do cuidado, a principal porta de entrada. Saiu recentemente uma pesquisa, né, no Datafolha, não foi nem da prefeitura, que mostrou que 56% dos paulistanos foram atendidos na unidade básica de saúde no último ano. Ou seja, mostrou que as UBSs, a atenção básica, cada vez mais, pelo trabalho de vocês, vem se consolidando como a porta de entrada. Mas a gente quer que isso esteja em lei, não seja só a política que a prefeitura fez, que esse governo fez. Estabelece, claro, que os pronto-atendimentos também são portas de entrada e serviços especializados, alguns deles também têm porta de entrada direta, como os CAPs, por exemplo, os SAIs, DST-AIDS, tem porta de entrada direto. E deixar claro que a atenção básica é a principal organizadora do cuidado. Vamos colocar em lei, isso é muito importante, tanto para a Zona Norte quanto para a Zona Sul, onde nós temos aldeias indígenas, que a população indígena tem características específicas do acesso ao serviço de saúde. Essas características estão estabelecidas na Política Nacional de Saúde Indígena, no próprio decreto de 2011 que regulamentou a organização do SUS, a Lei Orgânica do SUS no nosso país. Então está deixando claro que São Paulo respeita as características específicas da população indígena, colocando isso também como uma lei. Na lei também deixa claro o complexo de regulação, o papel da regulação, que é quem faz a organização do acesso aos serviços especializados, à urgência e emergência. Deixa muito claro que quando você vai acompanhar, né, marcar mais rápido uma consulta especializada ou uma internação, tem algumas características de risco daquela pessoa que precisam ser seguidas, isso coloca em lei também. Deixa claro que tem que ter protocolo mais explícito para dizer como que uma pessoa é atendida primeiro, né? Muitas vezes uma pessoa está esperando um exame de ultrassom, um raio-x não porque é direto, mas um ultrassom, uma tomografia, um exame especializado ou uma internação, a gente sabe que tem pessoas que têm risco maior que precisam ser atendidas primeiro, né? Uma situação, a pessoa que vai para o atendimento de câncer tem um risco maior, né? Um idoso, características que fazem com que uma pessoa tenha que passar na frente de outra nesse acesso e a regulação como papel de organização disso, né? Um outro ponto do projeto é que cria os fóruns regionais de saúde como lei. Hoje que é um grande esforço dos coordenadores regionais de saúde, quero mandar um abraço para a Tânia, para a Cláudia, para o Alberto, para o Clóvis, para o Alex e para a Karina, né, que é um grande esforço no dia a dia dos coordenadores regionais de saúde de convocar os hospitais regionais, né, o pessoal da autarquia, a Clara, que acompanha muito isso, tenta mobilizar os hospitais para discutir com o coordenador, com a unidade básica de saúde, a dificuldade de acesso àquele hospital. Muitas vezes o hospital não respeita a relação com a unidade básica de saúde, às vezes o hospital precisa encaminhar para um CAPS para internar, tem dificuldade. No dia a dia a gente construiu fóruns de rede, só que isso pode acabar, se tiver uma decisão do gestor de acabar, não existe mais. Então, nós estamos colocando na lei para que ele seja permanente, todos os hospitais estejam lá presentes, isso vai dar mais força para a gente convocar os hospitais estaduais. Muita gente, vocês sabem que muitas vezes que dá impacto na rede municipal são fechamentos de hospitais estaduais. O pessoal de São Mateus sabe, por exemplo, o impacto que tem a redução dos partos no Hospital Estadual de São Mateus. O pessoal de Itaim Paulista sabe o impacto que dá a redução de atendimento no Hospital Estadual de Itaim Paulista. O pessoal de Guaianazes, no Hospital Geral de Guaianazes. O pessoal da Zona Norte sabe o impacto que dá, que às vezes, a redução de atendimento no Mandaqui, em Taipas. O pessoal da Zona Sul sabe o que sofreu quando se fecharam, né, fecharam
a maternidade de Interlagos, né? A gente só conseguiu garantir que as mães pudessem fazer um parto seguro porque a prefeitura já tinha aberto o novo Hospital Vila Santa Catarina. O pessoal da Zona Oeste está sofrendo agora com todos os problemas do HU, né? Ou seja, o Fórum de Redes, ele estando em lei, dá mais força para a coordenação chamar o fórum, os hospitais estaduais, hospitais municipais, hospitais conveniados, que são filantrópicos ou privados, estarem nesse fórum e nesse fórum se decidir cada vez mais o acesso, a abertura, características do hospital, mudanças, o pessoal das unidades básicas de saúde poderem lá falar os problemas que estão tendo para o acesso a esses hospitais. Então, se transforma num fórum permanente garantido por lei. Um outro tópico são direitos do paciente. Tem alguns direitos do paciente que já são leis. Por exemplo, uma criança ter direito a um acompanhante durante a internação. Isso já é uma lei. Foi uma conquista muito importante. Eu me lembro que quando isso foi conquistado, muita gente falava, isso é impossível, vai ter que destruir o hospital, não tem espaço, vai atrapalhar. Isso é uma lei e o que a gente sabe hoje é que isso melhorou muito o cuidado da criança na internação, ajuda a equipe de saúde, impede às vezes que exista qualquer tipo de desrespeito em relação àquela criança. Já é uma garantia também que o idoso tem um acompanhante, a gente está reafirmando isso na lei municipal em São Paulo, se mudarem isso em qualquer lugar no país, né, tá o risco de destruição do SUS, se isso mudar em qualquer lugar, continua sendo como lei aqui na cidade de São Paulo, nos hospitais da cidade de São Paulo. Estamos garantindo também aqui como lei a presença do acompanhante junto com a gestante no momento do trabalho de parto, né, ela poder ter a garantia do acompanhante, e estamos introduzindo duas novas mudanças, mais direitos aos pacientes. Primeiro, a mãe poder levar uma doula, se quiser, no momento do parto. Isso é uma conquista muito importante. Às vezes a doula é aquela profissional que acompanhou durante o pré-natal, acompanhou, a mãe gerou confiança com aquela doula, então a doula poder estar junto com ela no momento do parto, acompanhar os procedimentos. Isso vai ser uma coisa muito importante, porque a gente ainda tem muita chamada violência obstétrica, ou seja, desrespeito às mulheres, no momento de fragilidade das mulheres, que é o momento do parto, né? Todo mundo acompanhou aí há 2 semanas atrás, médico tirando o sarro, fazendo piadinha sobre o jeito que o paciente fala. Isso é um desrespeito aos pacientes, a gente não pode permitir um desrespeito ao usuário como esse, e a presença do acompanhante ajuda a combater esse desrespeito, é um direito importante para o paciente. E também colocar na lei a visita aberta aos hospitais. A partir de agosto agora, os nossos maiores hospitais da rede pública municipal, o Campo Limpo, o Hospital Tatuapé, o Saboia e Hermelino Matarazzo, já vão garantir o que a gente chama de visita aberta. O que é isso? É a pessoa poder visitar um paciente que está internado a qualquer hora do dia. Não tem que ter essa história de que tem que ter uma hora para visita. Tem que poder visitar qualquer hora por dia, muita gente trabalha, tem dificuldade em um certo horário, então é poder visitar qualquer hora do dia, estar junto do seu paciente, isso é muito bom para o paciente, é bom para o serviço de saúde e também reduz desrespeito que existe ao paciente, porque se tem um acompanhante lá junto, quem quer fazer qualquer gracinha ou desrespeitar o paciente ou maltratar o paciente, fica em dúvida porque está o acompanhante lá perto. Então, os nossos hospitais municipais, os maiores, já vão adotar isso como prática. Mas nós queremos que isso seja uma lei permanente, ou seja, de implantação gradativa. A gente sabe que os hospitais precisam se reorganizar para isso, mas que seja uma lei permanente na cidade de São Paulo, a visita aberta aos pacientes. Então, esse é um tópico de direitos ao paciente. Um outro tópico do projeto de lei é da publicidade, transparência, qual que é a relação de serviços no município, ou seja, que tipos de exames são feitos, onde são feitos, que tipos de atendimento, que tipos de internação, onde tem profissional especialista, onde tem nutricionista, deixar isso mais claro, público e transparente. Então, a relação de serviços do município e também a nossa relação de medicamentos. O Aqui Tem Remédio, que é o aplicativo lá no celular, já ajuda muito a essa transparência, mas a gente ter cada vez já publicado frequentemente com uma política permanente, independente de quem está na secretaria, se é algo transparente para a população para saber quais são os medicamentos que tem no município, né? Um outro tópico são os colegiados internos de gestão, aí do funcionamento da secretaria, né? Eu sou daqueles que aposta sempre que um secretário não pode decidir tudo sozinho, tem que decidir ouvindo a sua equipe, seus dirigentes, a área técnica, as regionais, as supervisões, né, os supervisores que estão lá na ponta,
o pessoal das equipes de saúde, e esses colegiados internos acontecer em cada espaço da gestão, seja no gabinete da secretaria, seja nas coordenações regionais, nas supervisões, eventualmente, né, nas unidades de saúde, nos hospitais, são muito importantes. Então o projeto de lei estabelece a existência desses colegiados como lei, como permanente, independente se seja uma decisão do secretário ou não, nós decidimos implantá-los, mas que seja permanente, independente de quem esteja na secretaria, né? Obrigatoriedade de chamamento público quando for ter parceria com organização social. Eu quero dar um abraço aos nossos parceiros, que são as organizações sociais que estão aqui no município. A gente encerrou esse ano um processo que começou lá em 2014 de chamamento público para decidir quem que era a OS que ia estar em cada território. Esse é um processo muito importante, definir que cada território tivesse, né, apenas uma OS. Nós tínhamos situações de você tinha 5 OS na mesma supervisão, às vezes 2 OS no mesmo prédio, você tinha uma AMA de um OS, a UBS de outro OS, o paciente tinha que passar de um lugar para o outro, tinha problema, não tinha integração, né? Às vezes você tinha uma AMA especialidade, uma AMA UBS com 3 OS diferentes no mesmo lugar, às vezes de uma unidade passar para que fosse de outro OS, tinha dificuldade de encaminhamento. Então tem uma OS só para o território, foi um avanço importante. Esse processo de chamamento público, ou seja, ter transparência no processo de chamamento público, não pode o secretário ir lá decidir qual que é o OS que entra ou que vai, né? Isso já fizemos em 2014, 2015, queremos que isso seja permanente na cidade de São Paulo, que esse processo de chamamento público tenha transparência, que o controle social possa acompanhar, seja o Conselho Municipal de Saúde, os conselhos locais, o Conselho da Supervisão. Então aqui no projeto de lei está deixando claro o papel do controle social no acompanhamento, a importância dele, o tempo todo ter prestação de contas. Uma coisa que o Conselho Municipal de Saúde solicitou e defendeu, que assim como o secretário, de tempos em tempos, uma vez a cada 4 meses, eu vou lá na Câmara Municipal e no Conselho Municipal de Saúde prestar contas, né, do andamento das coisas da Secretaria. Então, que essa prestação de contas também aconteça em cada contrato, para o Conselho Local, para o Conselho da Supervisão, para que os conselheiros possam acompanhar mais de perto. Cria um comitê de acompanhamento permanente, diz mais claro qual é o papel desse comitê, qual é o papel do comitê que faz o acompanhamento administrativo e financeiro, ou seja, consolida mudanças que foram feitas nesse período e avança em outras que a gente ouviu o Conselho Municipal de Saúde, ouvimos as organizações sociais, a sociedade, os órgãos de controle, para que isso seja uma política permanente, para que ninguém mais volte a uma política de que é o secretário que escolhe qual é o OS que fica, qual entra, qual sai, né, que não se destrua essa política de ter uma OS por território, que é algo bastante importante para que a gente possa avançar aqui na Secretaria de Saúde, na saúde na cidade de São Paulo. Coloque em lei a coisa do desconto da equipe mínima. O que é isso? Foi uma mudança importante feita nos contratos atuais, que quando eventualmente a organização social, por dificuldade de contratar, por não conseguir aquele profissional, às vezes tem dificuldade de ter um médico na unidade mais da periferia, não consegue esse profissional, antes ela continuava recebendo esse recurso, podia aplicar em outras áreas da saúde, mas continuava recebendo esse recurso. Nos contratos novos, se não coloca o profissional na unidade de saúde, é descontado esse recurso do repasse para a organização social. Então, nós estamos estabelecendo isso como uma política permanente, né, como parte nessa lei, para que essas mudanças sejam permanentes na cidade de São Paulo, uma mudança importante que reforça o controle. Um outro tópico do projeto de lei é um tópico bastante importante, que é transformar em lei o trabalho da nossa ouvidoria. Um trabalho muito importante, coordenado aqui pela Márcia, nossa coordenadora da ouvidoria, né? Vocês, conselheiros, profissionais de saúde, trabalhadores, pessoal da comunidade, agentes comunitários de saúde sempre buscam ouvidoria. É muito importante para que a gente possa mapear como as coisas estão acontecendo. Só dar um exemplo para vocês, a presença do Jovem SUS nas unidades, aonde tem Jovem SUS, reduziu em 30% as queixas para a ouvidoria em relação àquela unidade de saúde. Olha a importância de ter o Jovem SUS como uma pessoa que atua lá, faz o acolhimento, recebe bem as pessoas, orienta as pessoas. Por isso a gente quer expandir, inclusive, o Jovem SUS. Tem em todas as unidades, né? Tem mais áreas do serviço na própria unidade, não só na recepção, na farmácia, em outros espaços onde possa ter muita queixa, né? E a ouvidoria
aqui deixa muito claro o funcionamento da ouvidoria, como que é todo o procedimento, transforma isso em lei, ou seja, aquilo que a gente avançou na ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, ser algo permanente, independente de quem esteja comandando a Secretaria Municipal de Saúde. E por último, o último tópico é ter uma política comum para os recursos humanos, para a valorização dos trabalhadores. O que é uma política comum? Hoje nós temos na cidade de São Paulo cerca de 40 mil trabalhadores contratados diretamente pela Prefeitura e 40 mil contratados pelas organizações sociais. Nas organizações sociais, cada um deles, são várias organizações sociais que estão na rede pública municipal aqui na cidade de São Paulo, então muitas vezes cada uma tem uma política diferente. E da Prefeitura, por muito tempo, ficou sem qualquer tipo de valorização, de reestruturação do plano de carreira. Quem é trabalhador da Prefeitura sabe que recebeu agora uma grande valorização, eram mais de 13 anos esperando essa valorização, acabaram de receber a última parcela do retroativo, constituindo uma carreira melhor, mais atrativa, com mais valorização para o trabalho. Agora é muito importante que essa política seja comum, mais próxima, mais homogênea, não precisa ser única, porque quem é trabalhador da Prefeitura tem estabilidade, quem é da OS não tem estabilidade, então você pode ter diferenças, mas não podem ser tão gritantes. E entre as OS também não ser tão gritantes, porque muitas vezes chegou a ter disputa entre OS sobre os profissionais, um contratava do outro, Então a gente poder construir políticas mais comuns. Então o projeto de lei estabelece isso como uma diretriz, formas de negociação mais comuns, poder ter diretrizes, propostas, orientações, por exemplo, quem trabalha na periferia merece receber mais, quem trabalha na região central, ter formas de incentivo para os profissionais de saúde, incentivos que são repassados, poderem ser repassados direto para os trabalhadores, para os agentes comunitários de saúde, para as equipes de saúde da família, para os profissionais que estão na atenção básica de saúde, mas que isso seja uma política comum. E dentro dessa política comum, a ideia é de que a nossa rede de saúde é uma rede escola permanente. O tempo todo nós estamos aprendendo, melhorando, podendo passar por educação permanente para os trabalhadores, para os agentes comunitários de saúde. O pessoal está bastante animado aí com a possibilidade da retomada do curso técnico para os agentes comunitários de saúde, as ações de educação permanente para os trabalhadores, educação permanente para os trabalhadores que são das OS e também para as faculdades que usam a nossa rede como campo de prática, para a área da graduação, dos cursos da área da saúde, para a residência médica, para a residência multiprofissional, que a gente está ampliando bastante, essa nova profissão aí que são os estudantes aí da carreira de saúde pública, que a gente quer inclusive transformar em carreira aqui na rede pública municipal, ou seja, a nossa rede tem uma política comum de valorização dos trabalhadores da saúde e de ser uma rede escola permanente de formação. Então, acho que esses são os principais tópicos do projeto de lei. Eu quero reforçar, o Felipe vai falar para a gente como é que você pode entrar, participar, reforçar essa iniciativa. A gente quer utilizar essas coisas modernas aí da TV, da internet, do celular, do aplicativo, para ouvir a opinião de vocês nos trazerem as suas opiniões antes da gente mandar para a Câmara Municipal, mas também para atender cada vez melhor as pessoas. O aplicativo do Aqui Tem Remédio é exemplo disso, os aplicativos que nós já tivemos, agora o aplicativo que nós estamos preparando de marcação de consulta na unidade básica de saúde, é exatamente para a gente utilizar dessas ferramentas para atender melhor a população, tá certo? Obrigado, vamos ficar aqui esperando as perguntas que vocês tenham, sugestões, críticas. Inclusive tem perguntas das nossas reuniões com os agentes comunitários de saúde que nós vamos responder aqui também, tá certo? Um abraço, viu, pessoal? Como o secretário falou, se você está pensando em como contribuir e participar, é muito fácil. Olha só, é só entrar no site da São Paulo Aberta. O endereço é www.saopauloaberta.prefeitura.sp.gov.br. Você tem que clicar em consultas públicas, que está na parte inferior do site. Depois, escolha consulta pública para o plano de lei, projeto de lei de regionalização do SUS e leia e comente. Você pode comentar clicando nos balões laranjas. Essa foi a primeira parte do programa, mas continue enviando as suas perguntas nos endereços que aparecem na tela para que a gente possa te responder depois do intervalo. Já já a gente está aqui de volta.